O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Vamos ler juntos o versículo 19 que está aqui na tela? Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Isso, nós decoramos domingo passado esse versículo, vocês lembram? Decoraram, não decoraram? Quem esteve aqui, obviamente. Quem não esteve vai decorar agora conosco. Nós estamos decorando pelo menos um versículo por semana, o que é ínfimo, diga-se de passagem. Mas para quem não decora nenhum, já é um agregado, um valor. Então vamos ler mais uma vez. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Eu comecei essa mensagem no domingo passado. E eu disse que todo mundo, todo ser humano, todo membro de igreja, todo filho de Deus é muito amado. É amado de verdade por Deus. Mas só alguns são muito amados. Não porque Deus escolhe amar mais uns do que outros. Porque ser muito amado significa um grau de intimidade elevado que poucos buscam. Então essa classificação a qual ele chama Daniel, o profeta, não é uma classificação inatingível. Ele escolheu Daniel, escolheu Ezequiel, escolheu Isaías e não me escolheu. Não. É porque existe um patamar cristão de relacionamento com Deus que poucos buscam. Então eu perguntei: o que é preciso fazer para tornar-se muito amado por Deus? Porque na realidade, se não é algo que Deus define, decreta, é algo que eu busco. E o que eu preciso fazer para entrar nessa classificação? Primeira coisa que eu disse no domingo passado é que eu preciso ser luz em meio à escuridão. Com base lá em Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele resolveu ser diferente, resolveu ser luz. Ninguém vai entrar neste grau de intimidade se não for luz. Foi a primeira coisa que nós vimos. A segunda é que é preciso ser amante e praticante das disciplinas espirituais. Você quer entrar nessa classificação? Você tem que amar as disciplinas espirituais. Nós vimos em Daniel 9:3 que Daniel praticava o jejum, as súplicas, as orações. Ele era um intercessor. Ele amava estar diante do Senhor. No texto do versículo 3 diz que ele se ajoelhava no pano de saco e se cobria de cinzas. Ele praticava as disciplinas espirituais. E vimos por fim na semana passada que para então atingir esta classificação de sermos muito amados, nós precisamos ser pessoas de coração arrependido e perdoadores. E vimos lá no capítulo 9 que Daniel se colocava na brecha pelo seu povo, até pelos seus reis maus, pelos seus governantes maus, ele intercedia. Ninguém vai ser muito amado, vai ter plena intimidade, ser amigo íntimo, se não for intercessor, se não tiver um coração perdoador. Se a sua vida cristã orbita em torno de si mesmo, você não vai ser nunca muito amado. Vai ficar com a vida cristã normal, talvez medíocre. E olhe lá se for medíocre, porque muitos estão abaixo da média. Eu quero continuar esta mensagem agora, eu quero retornar a ela perguntando: o que você quer? Qual o seu alvo?
Qual o seu alvo com Deus? Porque o alvo de muitas pessoas, irmãos, é um culto específico, avivado, poderoso, que os enche de graça. E olha, Deus age, graças a Deus, nos cultos. Mas e amanhã cedo, segunda-feira? O que vai acontecer entre você e o Senhor? E não é só amanhã, e daqui 10 anos? Como estará a sua intimidade com o Senhor? Então, o que você quer de fato de Deus? Nós estamos nesta igreja, pelo menos conceitualmente, não sei se na prática para muitos de nós, buscando um avivamento. Um avivamento é um agir contínuo, transformador e poderoso de Deus, que suplanta aquilo que a gente conhece ou define. Vai além, extrapola os limites da nossa própria prática e até mesmo do nosso conhecimento. Nós estamos buscando, eu estou buscando, eu sei que alguns irmãos estão buscando, e a igreja institucionalizada está buscando. Bem, isso para que a nossa vida não se resuma a gás, a gasolina, combustível que eu ganho num domingo à noite para viver a semana inteira. Para que eu tenha uma semana de segunda a sexta cheia da presença de Deus. Que eu acorde amanhã, segunda-feira, e a primeira coisa que passe pela minha mente, fala assim, Senhor, a tua presença é o meu respirar. Não é isso que nós cantamos? Você vai respirar a presença de Deus amanhã, ou amanhã é segunda-feira, dia normal de voltar ao trabalho, e não dá tempo de respirar a presença de Deus? Pois bem, essa classificação, ser muito amado, é ser íntimo sempre. Não interessa se você está num culto cheio da presença de Deus, com louvor maravilhoso, ou você está no meio do trabalho, cheio de pressões, cheio de perseguições, cheio de aluno complicado pegando no seu pé. Não interessa se você está no meio de uma decisão complicada de dívida que você tem que pagar e o dinheiro não entra. Se você é íntimo de Deus, onde você for, onde você pisar, não interessa a circunstância, você desfrutará da presença poderosa de Deus. Mas nós precisamos ser como Daniel. Não podemos ter medo de falar do nosso Deus. Temos que amar as práticas, as disciplinas espirituais. Temos que ter um coração perdoador. E em quarto lugar, nós precisamos ser sensíveis ao falar e ao agir do Espírito Santo. Hoje, no nosso caso de Jesus e de Deus. Abra lá em Daniel 1, Daniel 10, 1 a 3. Daniel capítulo 10, versículos 1 a 3. Diz assim o texto bíblico: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Queridos, se nós queremos realmente ser como Deus e amigos e íntimos deles, nós precisamos ser sensíveis àquilo que o Senhor está falando. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor sempre está falando. Deus não é Deus que se cala. Deus quer falar e vai falar. Está falando agora através da palavra, já falou através dos louvores. Daqui a pouco vai falar através da intercessão. Mas ele vai falar amanhã, segunda-feira pela manhã. Vai falar na segunda tarde, na parte da noite. Ele vai falar sempre. Mas muitas vezes você e eu não temos sensibilidade. E a sensibilidade envolve pelo menos 2 coisas. A primeira delas, saber que Deus fala. Ele fala. E ele fala sempre. Fala lá no Gátimo, para quem está lá. Amanhã, Tereza e eu estamos combinando de fazer uma caminhada às 7 da noite, né? Ele fala na hora da caminhada. Ele fala na fila do banco.
Ele fala com você até dirigindo. Mas muitas vezes nós não sabemos disso. Nós achamos que Deus tem lugares específicos, momentos específicos. Queridos, o Senhor é um Deus que grita o tempo todo. Mas se eu não tiver ouvidos, eu não vou ouvir. Eu entrei aqui, fui abordado por uma situação e tinha um conceito. E aí eu ajoelhei aqui para orar e o Espírito Santo falou comigo assim: quem sabe você não muda o seu conceito? Aí eu fui lá falar com o Léo, falei: Léo, eu estou com uma ideia aqui, e compartilhei com o Léo, falei: Léo, vê se resolve isso para mim. É contra o meu conceito, mas se o Espírito Santo fala, ele não respeita nem mesmo os nossos conceitos. O Espírito Santo apareceu a Pedro através de uma visão, de um êxtase, mostrou um lençol cheio de animais impuros e falou assim: vai lá, mata e come. E Pedro falou assim: eu não posso, nunca comi nada impuro. E o Espírito Santo falou assim: aquilo que Deus purificou, não considere impuro. Está quebrando conceitos. Quando eu e você não sabemos que Deus fala, nem sabemos como Ele fala, nós não vamos ouvir nunca. Nós vamos construir barreiras. A Rose, quando começou o louvor, falou: olha, que o Senhor quebre barreiras nessa noite. Se você tiver uma barreira levantada na sua vida, você não vai ouvir. E às vezes a barreira é um conceito equivocado. De que você precisa de um lugar especial, de um momento especial, de um tema especial, de uma música de fundo especial, para Deus falar, e não é verdade. A maior revelação do plano de Deus, a maior revelação que traz nuances do céu, foi dada numa ilha de exílio. Nós poderíamos dizer numa cela de prisão. Boa parte das cartas que Paulo escreveu saíram de dentro de uma cela e não de um gabinete pastoral. Nós precisamos entender que Deus fala em todo lugar. E o que eu preciso ter é sede de ouvir. Não depende da igreja a sua intimidade com Deus. Vou repetir mais uma vez. Não depende da igreja a sua intimidade com Deus. Se não depende da igreja, depende de quem, Marcos? De você. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: a sua intimidade com Deus só depende de você. E é verdade. Não transfira isso para o marido, para a esposa. Filhos, não transfiram para os pais, para o ministério urbanescência ou de jovens, ou para a igreja A, B. Ninguém tem responsabilidade sobre a sua intimidade com Deus, a não ser você mesmo. Você precisa saber, Deus fala. E olha, deixa eu falar uma coisa com você agora. Ele quer falar com você. Comigo? É, com você. Se você abrir a Bíblia, você vai ver o Senhor falando assim: Samuel, Samuel. Você vai ouvir ele falando assim: Salomão, o que você quer? Você vai ouvir ele falando assim: Abraão, vem cá, eu quero destruir uma cidade. Você vai ouvir Noé: deixa eu te falar, você pode construir uma ideia aqui, um barco diferente? Se você notar, ele fala o nome. É como se ele falasse assim: Grace, Sângela, Carlos. É assim que ele trabalha. Ele fala com pessoas. Os seus filhos, normalmente os muito amados. Sabe por quê? Porque são os muito amados que querem ouvi-lo. Abafaram o mundo. Não estão locupletados, cheios, enfastiados de televisão, de filmes, de jornais, de novelas, de Masterchef. Não tem nada, você pode assistir o que você quiser, mas que seja a periferia da sua vontade, não o centro do seu desejo, porque se você entender que Deus fala e quiser ouvir, você vai ouvir o Senhor falar.
Você tem que ser sensível. E segunda coisa, você precisa treinar o seu espírito. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14, 16. Diz assim o texto bíblico, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, papai. Se na sua Bíblia estiver escrito Abba, Abba é a palavra hebraica para paizinho, papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu preciso treinar. Você tem que treinar o seu espírito a ouvir. E eu já disse, o treino vem com as disciplinas espirituais, mas vem com o conceito de quem Deus é para você. Com base nesse texto, quem Deus deve ser para nós? O papai. O papai que o Clóvis é para a Estherzinha. Que ela pode correr e abraçar. Qual o dia que o filhinho não encontra o seu pai? Todo dia. Todo dia o pai quer estar perto. Todo dia o pai quer embalar. E queridos, Deus quer isso. Mas Ele quer que eu e você também façamos isso, tenhamos o mesmo desejo, a mesma sede, e tratemos o Senhor assim. Com isso eu treino. Eu sei que Ele fala comigo. Você precisa treinar a ouvir, e normalmente você vai ouvir no seu espírito. Se você não está acostumado, de início você vai achar que é coisa da sua cabeça. É isso que acontece. Você, ai, gente, que trem esquisito. Será que isso é da minha cabeça? Ou será que é Deus falando comigo? A partir do momento que você começa a treinar, você discerne. Isso aqui é da minha cabeça. Isso aqui é Deus falando comigo. O Espírito testifica com o nosso espírito. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai diferenciar quando Deus falar com você. Então treine as coisas do Espírito. Por isso que você precisa de ter disciplinas espirituais. Nós tivemos semana de consagração e vamos repetir agora. Pércio, o Lucão, o Zezé, o Vitão, o pastor Leonel, eu e você se quiser. De segunda a sexta, das 5 horas da manhã, buscando a Deus e fazendo um jejum. Porque na realidade, quanto mais você jejuar e buscar a Deus em oração, mais muito amado você será. Então nós temos que caminhar, irmãos, para uma matemática mais ou menos assim. A nossa matemática atual é, o mês tem 4 semanas, a gente faz uma de consagração e jejum e 3 não. Nós temos que caminhar para chegar no final do ano com 3 semanas de consagração de jejum e uma não. Faz mais ou menos sentido? Porque você vai buscar Deus mais vezes no mês do que não vai buscar. Vamos supor que seu dia é corrido. Você entra às 7 no trabalho ou na escola, acorda às 6 para aproveitar o maior tempo de cama, trabalha 2 expedientes, já tem uma noite corrida. Normalmente a vida das pessoas é assim. 2 expedientes e noite corrida, quer descansar, fora comer, tomar banho, não sobra muito tempo. Conclusão, tem que acordar 1 hora mais cedo. Irmãos, só quem busca Deus sabe o quanto é bom. Por isso que o Evangelho não é uma transmissão de conceitos. Eu não posso transmitir para a Tereza a minha experiência. Ó, Tereza, eu vou te dar a minha experiência. Não. Ela tem que buscar a Deus por ela mesma. E ela buscando a Deus, ela experimenta. Só quem experimenta sabe o poder do Espírito Santo. Por isso o texto diz, testifica.
é algo entre você e Deus. Nós precisamos ser sensíveis. Se você quiser ser muito amado, você precisa ser luz em meio à escuridão. Ser um amante praticante das disciplinas espirituais, ter um coração arrependido e perdoador e ser sensível ao falar do Espírito Santo. Daniel era tudo isso. Irmãos, Daniel era fantástico. Nós estudamos o profeta Daniel aqui, foi muito bom. Ele recebeu revelações que nenhum outro recebeu. E o que acontece com quem é muito amado por Deus? O que essa pessoa recebe? Então está no texto que nós lemos. Daniel capítulo 10, 18 e 19. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir. Mas está aí na tela estes versículos. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele me disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então, o que acontece com quem é muito amado? Lembra que a gente decorou esse versículo? Você já sabe de cor? O versículo 19. O 18 está aí, né? O 18 é a primeira parte. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Vamos ler o 19 juntos? Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz do seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, sabe o que acontece com quem é muito amado? Primeira coisa, essa pessoa recebe um toque especial de Deus. É isso que o texto diz. O ser me tocou. Irmãos, quem é muito amado tem algo que só quem anda com Deus tem. Eu acho que foi agora vindo para o carro que a Tereza falando comigo, Samuel, nós temos que buscar, porque Deus tem coisas grandes e ocultas. Não é isso? Quantas vezes você recebeu? Olha, irmãos, eu acho uma bênção ser um porta-voz, um mensageiro da palavra. É o meu dom. Mas o meu desejo é que você receba um toque especial do Senhor. Lá na sua oração da madrugada, ou da tarde, ou do almoço, sei lá. Lá na sua meditação na palavra, quando você vai decorar, e o Espírito Santo fale com você e descortine a verdade. E você fala assim, meu Pai, quantas vezes eu li esse texto? Você receba um discernimento. Queridos, o Senhor nos toca, e Ele nos toca especialmente. O ser que parecia tocou em mim. Você precisa ter sede disso. Nós precisamos ter alvos mais elevados espiritualmente. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, você já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais. E quantas você usa? Você precisa ter sede de Deus. Fala, Senhor, eu quero essas coisas. Essas coisas profundas do Senhor. Jesus dita uma das cartas do Apocalipse e fala assim, ó, vocês estão aí aonde está o trono de Satanás. E alguns de vocês procuram as coisas profundas do diabo. Nós não, irmãos, nós procuramos as coisas profundas de Deus, nós temos sede de Deus, nós queremos os dons do Espírito Santo, queremos frutificar o fruto, queremos ter o discernimento do Senhor. Nós não precisamos do domingo para buscar Deus. O domingo é só mais um dia
no qual nós buscamos a Deus, porque nós buscamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é o dia que a gente se encontra. Sabia disso? Você sabia que na palavra, o culto do Novo Testamento foi criado para a igreja se encontrar? E no encontro as pessoas expunham os dons do Espírito. Aquilo que Deus falou com elas durante a semana. Quem criou esse formato unilateral? Porque esse aqui é um formato unilateral. Parte daqui para aí, onde você está. Foi a igreja, não foi a palavra. Não foi o Espírito. O que o Espírito criou foi uma forma circular, onde nós nos encontramos e nos ministramos. Porque se o Espírito Santo fala com você durante a semana, e é uma palavra que edifica a todos, você tem liberdade, você tem que ter oportunidade de trazê-la. Mas esse formato unilateral, que é majoritário no mundo e nos séculos, não permite, não favorece isso. Afinal de contas, Deus prefere falar comigo ou com a Palmira? Ou com o Emílio? Ele quer falar com qualquer um. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que amam com mais predileção a Deus. Esses são os muito amados, porque eles não abrem mão. Eles querem o Senhor acima de todas as coisas. Sabe o que eles querem? Um toque especial de Deus. Quem é muito amado recebe um toque especial de Deus. Mas não recebe só um toque especial, não. Quem é muito amado recebe também a coragem de Deus. Não é isso que diz o texto? Então, se você está aberto aí na sua Bíblia, os versículos 18 e 19... Ele disse, não tenha medo. Não tenha medo. É coragem. É isso que ele tem para mim e para você. Alguém já teve a curiosidade de contar, e já publicou isso, que na Bíblia tem 366 vezes registrada a expressão, não temas. Aí a pessoa fez uma aplicação, uma para cada dia do ano, e uma para o ano bissexto. Queridos, quem anda com Deus não tem medo, tem coragem. Coragem é a capacidade de enfrentar toda e qualquer situação com aquele brilho nos olhos. Sem recuar. Sem tremer o joelho. Sem falar, não aguento. O Senhor é aquele que nos dá coragem, é algo aqui dentro. Paulo escreve a Timóteo e fala assim, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. É a coragem. Coragem para qualquer momento. Coragem para os momentos tranquilos, mas coragem para os momentos difíceis, de morte, de enfermidade. Daqui a pouco nós vamos interceder, né? Eu disse hoje de manhã que o índice de mortalidade da nossa igreja está meio elevado, né? Nós estamos sepultando uma pessoa por semana. A gente já teve um índice de natalidade bem elevado. Estava nascendo gente direto. Agora nós estamos na outra vertente. Mas isso não é problema para a gente. Eu até ia pregar hoje, se eu não tivesse terminado essa mensagem, sobre o céu. Porque quem está morrendo são os nossos queridos que estão indo para o céu. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Nós temos coragem, nós não temos medo da morte. Eu vou pregar isso domingo que vem. O céu é para aqueles que entenderam que a morte já foi vencida. E quem não tem medo da morte, não tem medo de nada. Não tem medo de notícia ruim. Não tem medo de situação opressora. Não tem medo de governo. Não tem medo de chefe chato.
Não tem medo de perseguição. Não tem medo de enfermidade grave. Não tem medo da possível falta de dinheiro. Não tem medo de enfrentar uma situação que você tem que confrontar uma pessoa. Sabe por quê? Porque o Senhor nos dá coragem. Foi assim de capa a capa na palavra de Deus. O Senhor sempre deu coragem ao seu povo. Sabe de onde que vem a coragem? Da nossa alma. Você foi criado e formado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é corajoso. E os filhos dele são corajosos. Então quem é muito amado tem coragem. Já mandou o medo embora. Está preparado para toda e qualquer situação. Não quer dizer que não sofra. Sofre sim, chora, sente a dor da separação, sente a dor de uma enfermidade, sente a dor de uma falência, sente a dor de separação de pessoas, mas não tem medo de enfrentar. Os muito amados do Senhor têm coragem, mas não tem só coragem. Se você é muito amado, o Senhor te toca continuamente, o Senhor te dá coragem e o Senhor te dá paz. Diz que aquele ser que parecia homem, que era o nosso Senhor Jesus, falando com Daniel, o tocou, deu coragem e falou assim, que a paz esteja com você. E queridos, a coragem e a paz andam juntas. Porque você tem coragem para tomar decisões e você tem tranquilidade de que o Senhor está com você nas suas decisões. Está com você nas situações complicadas. Nós passamos e passaremos por situações complicadas. Nós temos que tirar da cabeça que Deus nos fez e preparou para a gente uma vida sempre tranquila e boa. Não, as situações complicadas fazem parte das nossas vidas, da nossa existência. Olha, se a gente buscar um avivamento de verdade e o Espírito Santo descer do jeito dele e não do nosso jeito, a probabilidade de sermos perseguidos é muito grande. Muito grande. E se nós somos perseguidos, teremos paz. Que venha a perseguição. Que venha a expoliação. Que venha a dificuldade. Porque nós não temos só coragem, nós temos paz. Você sabe de cor o Salmo 23, versículo 4? Pode falar quem sabe. Vou dar uma ajuda. Ainda que eu ande... Meus irmãos, eu dei um desafio para as crianças, que eu vou cobrar na porta domingo. Os diáconos vão cobrar para mim, quando as crianças chegarem, que é decorar o Salmo 23. Pelo visto, eu acho que vocês precisam mais do que as crianças. Então, eu vou estender o desafio para todos vocês. Porque a minha pergunta seguinte não é o versículo 4. Vocês sabem de cor o versículo 2 e 3? Porque o 1 é moleza, né? O 1, até bebê de 1 ano sabe. Porque normalmente a nossa teologia do pecado é pior, é maior, é mais amedrontadora do que a teologia da santidade. Nós temos mais problema com o medo e a crise do que tranquilidade com a vitória. E o versículo 2 e 3 do Salmo 23 diz que ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto de águas tranquilas. E faz o que com a alma? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. É paz. Nós temos sempre paz.
Não interessa o que acontece à nossa volta, nós temos um ribeiro de águas tranquilas, na realidade de águas vivas. Então quem é muito amado tem paz. O Senhor falou assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos vendo. Não foi isso que ele disse? Não, é de graça. E você tem? Em todos os momentos? Parece que é muito cara essa paz. Porque muitos não têm. Muitos não têm por causa das aflições externas, por causa dos casamentos, por causa dos filhos, por causa da igreja, por causa do governo, e perdem a paz, que é de graça. E é incompreensível. Ela excede a todo entendimento. E por que a gente não tem? Porque nós não somos muito amigos. Se você for muito amigo de Deus, você nunca vai perder a paz. Por isso o Senhor saudou Daniel assim: que a paz esteja com você. E Daniel falou: ela é minha. Essa virou a saudação da igreja. Lembra lá de Paulo? Graça e paz seja sobre a sua vida. Com quem que ele aprendeu? Com Jesus. Sabia que você pode dar paz para os outros? É você. Mas só se você tiver, porque ninguém dá o que não tem. E se você tiver, você pode chegar onde você for e abençoar com paz. Eu viajei com o chefe do Emílio um dia, e depois nós fomos deixando em casa, ele foi o último que ficou em casa. Quando eu desci do carro, nós viajamos o dia inteiro. Quando eu desci do carro e ficamos só nós dois, ele falou assim: eu gostaria de pedir que o senhor orasse por mim, porque a minha situação está muito complicada. E está mesmo lá, né? Não é fácil não. Ele precisava de paz. Queridos, as pessoas precisam de paz no mundo. E onde que elas têm que ir para encontrar a paz? Qual é o endereço que elas têm que ir? Rua Quintino Bocaiúva, Rua Casimiro de Abreu 680, domingo às 7 horas da noite? Não, o endereço é você. O Senhor é tão inteligente que Ele pegou um monte de gente cheia de paz e soprou. Então tem na Lagoinha, tem na Zona Sul, tem no Quintino, tem na Vila Tibério, tem no Parque dos Lagos, tem no Bom Pastor, sei lá. Todo lugar tem uma fonte de paz, espalhada na cidade, nas empresas, nas escolas. Somos nós. Você pode colocar a mão sobre uma pessoa e falar: eu vou te abençoar com paz. Queridos, quem é muito amado tem a paz do Senhor. E em último lugar, quem é muito amado, não só tem um toque, não só tem a coragem, não só tem a força, mas tem, não só tem a paz, mas tem a força de Deus. Aquele ser que parecia um homem tocou nele e disse: não tenha medo, que a paz esteja com você. Também disse: seja forte. Seja forte. E o que aconteceu com Daniel? Senti-me fortalecido. Queridos, o Senhor tem força para a gente. Força e coragem são coisas diferentes. Coragem é o que está dentro de nós, que nos permite enfrentar toda e qualquer situação sem medo. A coragem nos leva para a situação difícil. Tem uma situação difícil, está todo mundo desviando. O cristão olha e fala: opa, eu vou passar ali, onde ninguém quer. Porque ele é corajoso. É mais ou menos aquela história dos 300 de Esparta que defenderam as Termópilas. Fecharam ali e vem um exército gigantesco e eles estavam firmes. Foram vencidos, mas o exemplo deles foi uma vitória. A força vai junto com a coragem e lhe dá condições de passar vitorioso e perseverante. A força é aquilo que te mantém do mesmo jeito, na mesma estrutura, sempre. E o Senhor te dá força. Ele não te dá só coragem.
Ele não diz só não temas, ele diz seja forte. Seja forte. Eu estou aqui para te fortalecer. Na realidade, ele está mais do que para fortalecer, meus irmãos. Isaías capítulo 40 nos diz assim, se você se lembrar deste texto: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, quem é tocado por Deus, quem é muito amigo de Deus, está sempre forte. E queridos, esse é um conceito que não partiu de nenhum livro de autoajuda. Este é um conceito bíblico para você viver todos os dias. Não interessa o que vai acontecer amanhã no seu trabalho. Se você não tiver força, é porque você não tem andado com Deus. Porque mesmo que você esteja no limiar da sua fraqueza, e andar com Deus, o Senhor te fortalecerá e te renovará. Na realidade, o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que uma fonte de força contínua nas nossas vidas, que não nos permite desistir. Deixa eu falar uma coisa com você: desistir é muito fácil. É muito fácil. Mas o Senhor não nos chamou para desistir, Ele nos chamou para perseverar, continuarmos lutando e recebermos a coroa da vitória. Qualquer que seja a situação. Quando nós começamos a buscar um avivamento, nós não começamos a buscar um avivamento com tempo pré-definido. Um dos primeiros cultos que eu falei sobre avivamento aqui, eu disse que houve povo que buscou avivamento durante 400 anos. Agora, se você começa buscando animado, forte, e daqui a pouco você vai decaindo, você vai perdendo a sua força. Sabe por que nós perdemos a nossa força? Porque nós olhamos para o lado. Nós tiramos os olhos do Senhor, a exemplo de Pedro. O escritor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É o que Jesus falou com Pedro: Pedro, olha para mim. Se você olhar para mim, você não vai ser subjugado pelas ondas. Os muito amados olham para o Senhor. Não tiram os olhos de Deus. Eles vão acordar amanhã e o primeiro suspiro deles é para o Senhor. Ai, Senhor, mais um dia abençoado. Seu primeiro momento é com o Senhor. Sua refeição é com o Senhor. Eles têm prazer em viver, porque eles vivem para Deus. A sua vida é um perfume que o Senhor aspira e fala: que servo maravilhoso, que serva fantástica eu tenho. E você pode fazer tudo o que você faz. Queridos, Deus nos chama para sermos muito amados. Na realidade está no nosso alcance. Não é nada muito difícil. Não tem que fazer um curso de teologia difícil. Basta amar o Senhor e buscá-lo. Depende de você. Depende de você. Não depende de mim. Não depende da Igreja Cristã da Zona Sul. Não depende do Ministério de Jovens, de casais, nenhum. Depende de você. Se essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, depende de você andar com Deus e ser amigo de Deus. Ouvir o que o Senhor tem para falar. E o Senhor vai falar com você. Ele vai falar com você. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de falar com seus amigos. Ser muito amado, na minha opinião, é a mesma coisa que ser avivado. Você quer um avivamento? Então, vá ser muito amado. Vá ser amigo de Deus. E o Senhor vai agir na sua vida.